Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News, nesta quinta-feira, dia 3 de abril de 2025. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, claro, notícia é o que não falta, né? Porque esse nosso Brasil não anda, ele capota. E cada capotada é um estrago que fala baixo. Está todo mundo nervoso, todo mundo preocupado. O inquilino do Palácio do Planalto, chiando, reclamando, dizendo que o Brasil não bate continência para Trump, e que vai ter troco, e que o Brasil não vai deixar barato, e que isso e que aquilo, mas não diz como, não diz de que jeito e nem quando. Porque não é assim que funciona, ele sabe muito bem. Por hora, o Brasil tem que tocar pianinho, sim, muito embora, pensando em Brasil, em pátria brasileira, todos nós brasileiros acabaremos de uma maneira ou de outra pagando um pouco o preço dessas mudanças tarifárias aplicadas pelo presidente Donald Trump. Porém, contudo, todavia, eu penso que o Brasil terá que passar por isto também, até para fazer com que o atual governo tome ciência de que é necessário ter mais responsabilidade fiscal, acabar com a gastança desnecessária, porque o problema do Brasil não é falta de dinheiro. Aqui entra dinheiro como água nesse país. O problema é que se gasta como cachaça, se gasta como água, com farras, né? Com esbanjações, se é que existe essa palavra, né? É um tal de esbanja aqui, esbanja ali, que não tem cofre que aguente. Então está todo mundo nervoso e também tem muita gente preocupada por outros motivos. Vejam só que saiu a notícia ainda ontem de que alguns juízes auxiliares daquele ministro, incluindo aquele que estava envolvido em vazamento de conversas com o tal do Eduardo Tagliaferro, eles caíram fora, puxaram o carro, pegaram a mochila e sumiram. O amigo do Tagliaferro, aquele especialista em criatividade investigativa, né? Vejam só que somente entre janeiro e março desse ano, pelo menos 2 juízes auxiliares e um juiz instrutor deixaram o gabinete do ministro, né? Que, segundo a imprensa passa pano, como o Estadão, por exemplo, quis iniciar aí um processo seletivo para substituir os magistrados. Porém, quando procurado, aquele ministro não deu explicações, não quis se manifestar sobre o motivo dessas mudanças. Ou seja, não houve mudanças. Os juízes simplesmente caíram fora. Muito estranho. Dentre os magistrados, como eu disse, os que foram dispensados, está o desembargador Ayrton Vieira, que era o principal aliado de Moraes no exercício da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, já que ele é um juiz instrutor, e era parceiro do Tagliaferro, aquele que conversou com o Tagliaferro dizendo que o ministro estava preocupado e que o Tagliaferro tinha que usar da criatividade, blá 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 blá. Notícia que vazou pela Folha de São Paulo e faz tempo. Muito bem. Claro que essa decisão, se foi mesmo tomada por Moraes, não ocorreu por acaso, pois depois das denúncias contra os juízes que comprometeram demais o ministro nessa situação, foi ficando insustentável a presença deles, principalmente agora que está claro que o governo americano está em processo de investigação dos fatos denunciados não somente por Eduardo Bolsonaro, como também pelo jornalista Michael Shellenberger, né? Desde aquele papo do Twitter Files, né? Sobre o que vem acontecendo no judiciário brasileiro. Nesse tipo de situação, os arquivos precisam ser queimados, inclusive os arquivos vivos, como os juízes envolvidos, e que podem, se pego forem, denunciar fatos inconfessáveis
sobre aquele ministro. Sabemos que o Supremo Tribunal está em xeque moral e constitucional diante do povo brasileiro. E principalmente o ministro Moraes, tanto no sentido jurídico, com esses inquéritos intermináveis contra Jair Messias Bolsonaro, como também político, no momento em que o projeto de lei da anistia vai avançando aos trancos e barrancos no Legislativo. Prova disto é que tanto o PP do Ciro Nogueira como o PSD de Kassab e praticamente certo também o União Brasil confirmaram desde ontem o apoio total ao projeto de anistia. E juntos da oposição pressionam agora o Hugo Mota para colocar a votação em plenário, e eles garantem já ter votos suficientes para aprovar o projeto. Talvez aquele ministro não esperasse que Kassab, mesmo com a corda no pescoço, viesse a desafiá-lo como está fazendo. Pois mesmo com uma ficha suja, mais suja que pau de galinheiro, o Kassab, claro, ele está apostando muito mais em sua força parlamentar no Senado brasileiro que uma caçada implacável por parte de Moraes no Supremo Tribunal. Kassab está apostando. Ele sabe que está sujo, que tem aí o rabo preso com uma série de coisas, mas tem muitos senadores de seu partido. E isso pode provocar uma mudança de movimento dentro do Senado, para quem sabe no futuro se juntar a outros opositores e abrir um processo de impeachment. Quem é que sabe? Muito bem. Inclusive aí o vice-líder do PSD, o Reinhold Stefanes, lembrou da anistia que foi dada no passado, lá em 79, que livrou a cara de muito comunista da esquerda, né? E lembrou a pessoas da esquerda, lembrou que pessoas da esquerda tinham dado um voto de Estado armado, que assaltavam e torturavam e tiveram a anistia como prêmio. É claro que o PSD vai estar na manifestação do domingo e vamos apoiar esta pauta importante. Vamos pautar aqui na casa e, com o nosso voto, vai ser aprovado, concluiu ele. Ou seja, é uma declaração de guerra contra aquele ministro. Só que aí o que o ministro faz? Né? Para constar. Ele deu uma cutucada e a Polícia Federal então deflagrou hoje, quinta-feira, a segunda fase da Operação Outside, que investiga um esquema de fraude licitatória e desvio de recursos públicos lá na Paraíba, estado do Hugo Mota, presidente da Câmara. Ao todo, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão na cidade de Patos, que é governada justamente por quem? Pelo pai do presidente da Câmara, Hugo Mota. De acordo aí com a autoridade, a operação apura indícios de fraude em processos licitatórios sobre preço e desvio de recursos públicos federais, na cidade que tem o pai do Mota, então, como prefeito. É por acaso? Foi sem querer? Foi coincidência? Claro que não. É o toma lá da cá. Mota, se você pautar, a gente ferra você, onde o Ministério Público da Paraíba já está te investigando por supostas rachadinhas, e ferramos seu pai, que é prefeito da cidade de Patos. E os parlamentares agora fazendo pressão contra o Mota. E aí aquela pergunta, qual corda vai arrebentar primeiro? Será que o ministro Moraes deu mais um aperto de corda no pescoço do Hugo Mota para impedir o avanço do projeto da anistia? A resposta é fácil, né? Claro que sim. Muito bem. Mas mudando de assunto, ontem, dia 2 de abril, Donald Trump abriu uma tremenda guerra que promete implodir o comércio internacional e fez o mercado financeiro balançar no dia de hoje. Bolsas caíram no mundo inteiro, dólar caiu, inclusive no próprio Estados Unidos. A Bolsa de Nova York derreteu, não sei se voltou ao normal ou não, até a hora que eu tinha visto estava em baixa. Mas, por conta das tarifas recíprocas mínimas que Donald Trump aplicou.
tarifas mínimas de 10%, como foi o caso das tarifas aplicadas ao Brasil. E isto vai provocar aí um realinhamento entre outros países que, mesmo que diplomaticamente não se beijam, vai se aproximar um com o outro para tentar formar um novo bloco comercial. Um exemplo é a possibilidade de um bloco comercial entre China, Japão e Coreia do Sul, que não se beijam diplomaticamente, mas comercialmente têm outros interesses. O Dia da Libertação, como foi batizado aí pelo próprio presidente Trump, teve um alcance muito maior para a economia global, que passou despercebido no anúncio de ontem. A implementação de tarifa mínima de 10%, ao menos para mais de 200 países, que foi anunciado por ele próprio, foi apenas um detalhe diante o duplo efeito que isto vai causar. O primeiro efeito é a última pá de cal na moribunda Organização Mundial do Comércio, um órgão aí multilateral criado pelo próprio Estados Unidos no período do pós-guerra, para regular o comércio internacional. Aliás, ontem um amigo me deu um puxão de orelha e disse: toda vez que você for falar dos Estados Unidos tem que usar o plural. Então, os Estados Unidos, pronto, tá aqui, né? Eu não me lembro de ter comido S, mas às vezes acontece. Ao criar regras próprias para punir países com os quais os Estados Unidos têm déficit comercial, Donald Trump não somente jogou de vez a OMC no ostracismo, como abriu caminho para o que deve vir na sequência, que é uma guerra comercial global, com efeitos imprevisíveis para a economia do planeta. Essa decisão pode significar um fim abrupto para uma era de comércio internacional livre e extensivo. Ao invés de tentar reverter regras das quais muitos parceiros comerciais reconhecidamente tiravam proveito dos Estados Unidos, por décadas, né? Donald Trump preferiu explodir o sistema comercial mundial, com a certeza de que a partir de agora ocorrerá um embate entre os Estados Unidos de um lado, como o maior exportador de serviços do planeta, e o mundo do outro lado, que vende demais para os americanos. Claro que Donald Trump sabe perfeitamente que os Estados Unidos, como maior exportador de serviços, irão sofrer pressões e retaliações. E sabe também que antes disto, países como Canadá, China, Japão, México e alguns países europeus terão que aceitar regras de outros países exportadores dos mesmos serviços, porém não encontrarão quem possa oferecer serviços tecnológicos à altura como os que os americanos oferecem, como serviços financeiros, computação em nuvem, né? Que trouxeram aos Estados Unidos, somente em 2024, mais de $1 trilhão de lucro, de arrecadação. Toda vez que um turista europeu se hospeda em um hotel dos Estados Unidos, por exemplo, o dinheiro gasto é contabilizado na cesta de exportação de serviços. Toda vez que alguém no Canadá, Japão ou México, por exemplo, paga para ouvir uma música ou assistir a um filme na Netflix, por exemplo, programas de televisão feitos nos Estados Unidos, eles estão aumentando o superávit americano no comércio de serviços. A China, que já está sujeita a uma tarifa geral de 20% sobre produtos que exporta aos Estados Unidos, agora enfrentará uma tarifa total de 54%. Em cima desses 20%, Donald Trump colocou mais 34% sobre os produtos chineses que entram nos Estados Unidos. É uma pancada. Quem está acostumado a comprar produtos da China lá nos Estados Unidos vai ter que aplicar 54% de imposto em cima, o que vai provocar uma diminuição recorde de compras de produtos chineses. Claro que desde o fim do anúncio do dia de ontem, diversos países ao redor do mundo já reagiram com forte tom de descontentamento
prometendo reagir reciprocamente contra os Estados Unidos. Porém, sem saberem ao certo de que forma, devido ao peso da balança comercial existente com os americanos, que sempre compram mais do que vendem para certos países. E a verdade é que os Estados Unidos acabaram se tornando dependentes da produção chinesa nessas últimas décadas. E não consegue mais, como disse o próprio Donald Trump ontem, não consegue mais produzir antibióticos suficientes para tratar dos doentes americanos. Importam praticamente todos os computadores, telefones, televisões da China. Trump falou que um único estaleiro na China produz mais navios que todos os estaleiros americanos juntos. E esse é um cenário que o Trump quer mudar, forçando empresas de se instalarem dentro dos Estados Unidos, fabricarem dentro dos Estados Unidos com a promessa de tarifa zero, principalmente para montadoras de veículos. Então, a meu ver, opinião minha agora, penso que o que Donald Trump pretende, além de fazer os Estados Unidos produzirem mais dentro do próprio país, é fazer com que diversas nações sentem à mesa para conversar com Donald Trump e tratar de contratos antigos que não favorecem os Estados Unidos. E com isto, reverem acordos que podem tornar a situação mais branda e que o próprio Donald Trump possa então retirar algumas dessas tarifas, né? Porque na visão de Donald Trump, esses acordos não atendem mais aos interesses dos americanos. Além disto, é muito possível que ocorrerá alguns acordos bilaterais de alguns países diretamente com os Estados Unidos, o que fortalece o governo de Donald Trump, fazendo a America Great Again, fazer a América grande novamente, né, como slogan de campanha. Agora nós, com o Brasil ninguém mexe. Com nós ninguém pode. Aqui não. O Palácio do Planalto reagiu com preocupação a essa decisão de Trump em adicionar 10% sobre as exportações brasileiras para o mercado norte-americano. Isto com uma ampliação de restrições já existentes sobre produtos como o aço e o alumínio, por exemplo, o que, segundo o Brasil, representa uma violação dos compromissos assumidos pelos Estados Unidos perante a Organização Mundial do Comércio, que já não tem valor algum para os americanos. Para o Brasil, a decisão de Donald Trump pode prejudicar setores produtivos nacionais que dependem do mercado americano. E em resposta, então o governo anunciou que irá intensificar o diálogo com autoridades norte-americanas para tentar reverter a medida bem diferente de quem prometia retaliar os Estados Unidos. Ainda ontem falaram isso, né? Há 2 semanas atrás já estavam falando em retaliação caso os Estados Unidos aumentasse tarifas para o Brasil. Eles acreditavam que Donald Trump estava blefando. Caíram do cavalo, não era blefe. E não vai ser blefe. O que vai acontecer é muito simples. Quer sentar e conversar? Senta aqui. Senta aqui do lado do Trump. Vamos ver aí quanto a gente vende para vocês, quanto vocês estão vendendo para a gente, quanto vocês cobram de nós, né, nas nossas exportações e quanto nós estamos cobrando de vocês. Vamos ver quem tem razão. Claro que o Brasil cobra muito mais impostos nas exportações americanas para o Brasil do que o contrário. Claro que os Estados Unidos compram muito mais do Brasil do que o contrário. Então é claro também que isso vai ter que ser revisto. Agora, se o Brasil está esperando uma atuação mais forte da China que possa mudar o rumo dessa conversa, está muito enganado. Porque na cabeça do Brasil, essa taxação dos Estados Unidos em cima da China, em 54%, vai facilitar o comércio brasileiro com os chineses. Mas não é bem assim. Por quê?
os Estados Unidos é o maior comprador dos produtos chineses. Os Estados Unidos compram cerca de 45% do que a China produz. Se parar de comprar esse tanto, ou se a China parar de exportar tanto aos americanos por conta das tarifas, ela vai perder a arrecadação. Ela perdendo a arrecadação não vai poder comprar mais do que já comprava do Brasil, por exemplo. Porque o que ela precisa é desovar o que produz. E aí vem a questão. O Brasil tem poder econômico para importar tudo o que a China produz e que possivelmente não iria mais para os Estados Unidos? Claro que não. Então não é bem assim a conversa. É um jogo aí de estratégia que vai ter que ser muito bem jogado, onde a diplomacia brasileira não tem essa capacidade de diálogo. A diplomacia do Brasil não sabe sentar e conversar, pelo menos essa diplomacia que está aí. Porque historicamente a diplomacia brasileira sempre foi muito bem respeitada. Mas com o ministro de Relações Exteriores extraoficial, o Ricardo Amorim, na frente do Itamaraty, não há quem consiga acertar uma única conversa sem atritos. O que vem pela frente é o seguinte: todos os países vão ter que se reajustar, vão ter que sentar com os Estados Unidos, conversar e rever os acordos existentes. Agora, volto a dizer o seguinte: dia 9 de abril está chegando. E hoje até mesmo o jornalista Greenhalgh publicou nas páginas de jornais lá nos Estados Unidos que a audiência que ocorrerá da Justiça da Flórida com o Felipe Martins sobre a suposta entrada de Felipe Martins em Orlando, lá em dezembro de 2022, pode causar um problema muito mais sério do que se espera entre o Brasil e Estados Unidos. Por quê? Se comprovado que houve interferência brasileira junto com funcionários da imigração americana, falsificando ou dando acesso a uma entrada ilegal de alguém se passando por Felipe Martins, que é uma das possibilidades, isto se torna um crime federal e que atinge a soberania dos Estados Unidos. Crime federal, quando se trata desse assunto, já começa a se falar de penas de prisão de 10 anos para cima. Ou seja, quem estiver envolvido vai pagar o preço. E claro que os Estados Unidos têm como saber, porque para colocar dados de um imigrante chegando nos Estados Unidos no sistema, o funcionário tem que colocar o ID dele para acessar o sistema. Então eles já vão saber quem acessou, vão pegar o cidadão e perguntar: quem mandou você fazer isso? Ele vai abrir o bico para tentar se livrar da cana, que é inevitável. E quando ele disser quem foi, pronto, vai ficar escandalosamente certo de que o Brasil teve interferência dentro dos Estados Unidos. Teve não, provocou interferências dentro das regras de imigração nos Estados Unidos. Então, dia 9 de abril será um dia muito importante, porque o Felipe Martins, provavelmente de forma virtual, vai prestar os esclarecimentos necessários e o juiz da Corte Americana vai juntar nos autos que ele tem em mãos para continuar a investigação. Isso não vai ficar barato. Eu acho que não vai sobrar pedra sobre pedra. E para isso nós vamos estar atentos, esperando informações. Por hora, meus amigos, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o like se você gostou. Se inscreva no canal. Convide seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Quem puder colaborar com o canal, eu agradeço de coração. E se você quiser ajudar, você também pode se tornar membro, clicando no botão abaixo do vídeo, ok? Então, desejo a todos vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.